Pessoal, estamos aqui de volta com o curso de programação básica voltado para Arduino e hoje vamos começar com a introdução à programação. Para introduzir a programação, eu escolhi uma linguagem de programação que é prima da linguagem que é utilizada no Arduino. Prima, por assim dizer, né? Tem atributos parecidos e funciona. A C++ é orientada a objetos e funciona de uma forma diferente, né? Então, antes de mais nada, eu vou falar de alguns conceitos importantes até a gente chegar na linguagem código propriamente dito. O primeiro desses conceitos são os sistemas de numeração. Nós utilizamos o sistema decimal, de 0 até 9. Mas o computador, como eu já disse, só sabe binário, 0 ou 1. Existem ainda outros sistemas, como octal e hexadecimal, que podem nos ajudar na programação. Por enquanto não vamos utilizar eles, mas é importante saber que eles existem. O octal é de 0 até 7 e o hexadecimal passa do 9. Então, para completar, colocamos letras A, B, C, D, E, F. Veja essa tabela de comparação. No 0 para todo mundo é igual, o 1 para todo mundo é igual. Aí quando no 2 já começa a diferença. 2 em decimal é 2, em binário é 1, 0. Importante salientar para vocês. Quando vemos esses códigos em binário, não dizemos 10, 11, 100, 101. Dizemos 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0 e assim por diante. Vamos lá observar depois do 8. Depois do 8 as coisas ficam interessantes. Veja, em decimal 8 é 8. Em binário, 8 é 1, 0, 0, 0. Em octal, o 8 já é o 10. Por quê? Porque ele só vai até 7. Aí quando ele chega em 7, ele já vai virar dezena. Não é mais só uma unidade, né? Já vai ter que ter uma dezena na jogada. Então vira 10. Em hexadecimal é 8 também. E aí a partir do 10 fica mais interessante ainda. Em 10 em binário é 10. 10 em binário é 1, 0. 1, 0 em decimal é 10. Em octal já é 12. Por quê? Porque 7, aí o 8 é como se fosse o 10, o 9 é como se fosse o 11 e o 10 é como se fosse o 12. Em hexadecimal é A. Então 15, por exemplo, se a gente for olhar lá, o 15 é 1, 1, 1, 4 vezes o 1, 17 em octal e F em hexadecimal. E assim por diante. Aí quando a gente chegar em 25 vai ser 2F e assim por diante. E aí, como é que a gente transforma de binário para decimal e vice-versa? Para transformar de decimal para binário, nós vamos dividir o número decimal até que o quociente seja 1. O quociente é esse número aqui debaixo da barra. Observe que eu dei um espaço aqui para ficar mais fácil a gente ver. Esse cara aqui é o quociente dessa divisão. Esse cara é o quociente dessa divisão. Esse cara é o quociente dessa divisão. Quando o quociente for 1, nós paramos e lemos o número de trás para frente. Esse número, essas letras brancas são um número em binário. Então, quer dizer, 365 dividir para 2. Dá 1, que dá 2. Aí eu puxo, fica 1, puxo o 6 lá de cima. 2 vezes 8, 16. 16. Aí eu puxo o 5, zerou, né? Aí eu puxo o 5 lá de cima. Boto 2. 2 vezes 2, 4, sobrou 1. Aí você deve estar me perguntando, e o que é que eu faço? Porque a divisão de 365 por 2 não é a divisão, é a divisão que fica com números após a vírgula. Como eu vou ficar com esse 1 aqui, eu só puxo o número depois da vírgula. No caso seria 182,5, eu pego só 182. E aí 182 eu divido. Aí, como ele é um número par, vai dar 0. Observe que quando for números ímpares vai dar 1, quando for número par vai dar 0. Então, ao final, eu terei 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Como está expresso aqui, 365 é igual a 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1. E aí, como é que eu faço para voltar de binário para decimal? Para voltar de binário para decimal, nós temos que fazer a soma de 2 elevado a n de acordo com o número. Aqui nós temos até 2 elevado a 8. Ó. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por que 2 elevado a 8? Porque a gente começa no 0. Temos 9, mas a gente começa no 0. Então, 2 elevado a 0 é quanto? É 1. E aí a gente pega
a soma disso aqui multiplica. É a soma do número desse número multiplicado por esse. A multiplicação desse número somado ao próximo, ao próximo, ao próximo. Veja. 2 elevado a 0 é quanto? É 1. 1 vezes 1 é 1. 2 elevado a 1 é 2. Vezes 0, 0. 2 elevado a 2 é 4. Vezes 1 é 4. 2 elevado a 3 é 8. Vezes 1 é 8. 2 elevado a 4 é 16. 16 vezes 0, 0. 2 elevado a 5 é 32. 32 vezes 1, 32. 2 elevado a 6 é 64. Vezes 1, 64. 2 elevado a 7 já é 128. Vezes 0 é 0. 2 elevado a 8 é 256. 256 vezes 1, 256. Se somarmos esses números, vai dar exatamente 365. Então, essa foi como transformar de binário para decimal, de decimal para binário. Para ver o que o computador, um dos passos que o compilador, que é uma ferramenta que eu vou mostrar para você mais tarde, faz para poder transformar o código que nós escrevemos em código de máquina. E os números binários também estão suscetíveis a todas as operações que os números decimais estão. Então, tem adição, subtração e multiplicação. E também a divisão. Aqui eu escolhi dois números, o 25, que é 1, 1, 0, 0, 1, e o 10, que é 0, 1, 0, 1, 0. Na adição é o seguinte, é fácil. 1 mais 0 é 1. 0 mais 1 é 1. 0 mais 0 é 0. 1 mais 1 é a mesma coisa da gente chegar a 9 mais 1. Então, vai dar 0 e subir 1. Aqui, como já tem 1, vai dar 1 mais 1 vai dar 0. E aí, vai subir 1. 1 mais 1 deu 0. 0 com 0 é 0. Aí, subiu 1. Então, esse número aqui virou 35. Pode observar. 2 elevado a 0 é 1. 2 elevado a 1 é 2. E aqui temos 2 elevado a 5, que é o 32. Então, aqui deu 35. A subtração é interessante. 1 menos 0 é 1. 0 menos 1 é 1 e vai 1. Você se lembra que quando você tem que fazer a operação com um número que não é suficiente, você tem que pedir um emprestado? Aqui no caso a gente devolve. 0 menos 1 é 1 e aí eu devolvo 1 para cá. Então fica 0 menos 1 novamente. E aí o que acontece? 0 menos 1 é 1 e vai 1. Só que o 1 foi e ficou 1 aqui para subtrair do 0 ainda. Então, 1 menos 0 é 1. Aqui eu tenho 1 menos 1 é o quê? É 0. 1 menos 1 é 0. Aí fica 0 menos 1. 0 menos 1 fica 1 e vai 1. Aí aqui fica 1 menos 1, que é 0. E 0 menos 0 é 0. E aqui você pode observar que o número é o 15. 2 elevado a 0 é 1. 2 elevado a 1 é 2. 2 elevado a 2 é 4. E 2 elevado a 3 é 8. 8 mais 4 dá 12. 12 mais 2 dá 14. 12 mais 1 dá 15. E a multiplicação funciona exatamente como a multiplicação normal. Vou multiplicar 0 vezes esse número aqui tudinho, esse aqui tudinho, e esse número aqui é 250, né? E a divisão é uma coisa interessante. Quando a gente precisa de mais zeros aqui e precisa adicionar uma vírgula, ao invés de ser 2 elevado ao número, né? 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 3, é 2 elevado a menos o número. Aqui no caso seria 2 elevado a menos 1, que dá 0,5, né? E aqui no caso, 25 dividido para 10 dá 1, 0, que é 2, 2 elevado a menos 1, que é 5, né? 0,5, né? No caso aqui fica só o 5 aqui. Então aqui fica 2,5. E aí, como é que funciona? A codificação ASCII, ela define como é que os números e as letras, né? E caracteres vão ser representados em binário. Aí as letras, como é que as letras ficam em binário? Por exemplo, o A é 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. O P é 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0. E assim por diante.
Depois que vocês procuram na internet, existe a tabela ASCII definindo todos os números, todas as letras, todos os caracteres. Outro conceito interessante é a lógica booleana. A lógica booleana interage com os números binários da seguinte forma: haverão duas entradas aqui e haverá uma ativação ou não ativação, por assim dizer. Vai sair um 0 ou 1 aqui nesse C. Esse operador aqui se chama-se AND, e na tradução da gente. O que acontece? Ele é como se fossem umas amigas em Maria vai com as outras. Eu só vou para a festa se tu puder ir. Só vai eu, se for eu e você. Quer dizer, se eu não puder ir e nem ela puder ir, ninguém vai. Se eu não puder ir, mas ela puder ir, ninguém vai também. Se eu puder ir e ela não puder ir, ninguém vai também. Agora, se eu e ela pudermos ir, aí vamos nós duas, né? Vamos nós dois. Aqui no caso é o ou, né? O or. O or não liga para quem pode ir ou não. Tanto faz. Se eles não são tão amigos assim, né? Quer dizer, se eu não for e eu não puder ir, você não puder ir, ninguém vai mesmo. Mas se eu não puder ir e você puder ir, você vai de toda forma. Se eu puder ir e você não puder ir, eu vou de toda forma. Agora, se nós dois pudermos ir, vamos os dois, né? Então aqui é o ou e aqui é o i. Aqui é exatamente isso e isso tem que acontecer. Isso aqui, isso ou isso acontece, né? Aí, o que é que acontece? Quando nós digitamos nossa programação aqui, nós digitamos palavras bem parecidas com as nossas, só que são palavras em inglês, palavras reservadas. Eu vou mostrar até algumas para vocês. E aí, o que é que um compilador faz? Eu vou já falar mais sobre o compilador, mas ele pega a nossa linguagem, passa intermediariamente por uma linguagem de baixo nível e depois vira linguagem de máquina. A linguagem de máquina funciona assim: ela recebe zeros, zeros, zeros e uns e retorna uns e zeros também. Aqui é um exemplo, por exemplo. Tem um comando, faça isso, e tem um operador A, B ou um número, 10. E aí vai ser processado aqui pela CPU, né? CPU é uma parte do processador. E aí vai retornar, né, uma resposta para a gente. E aqui é a linguagem de baixo nível. Por exemplo, load A, eu estou carregando A. Em algum lugar da minha memória existe A e eu estou querendo ele. Aqui, aqui é uma abreviação para multiply by 5, né? Multiplicar por 5. Então eu pego, por exemplo, eu estou com aquele A carregado. Eu pego, multiplico ele por 5. E aqui eu faço storage STO, né? Storage em B. Vou guardar, por exemplo, essa multiplicação que eu fiz, né? De A vezes 5 em B. Aqui tem uma linguagem de alto nível, que já é como a gente programa, como a gente vai programar aqui. De todas as formas dá para programar, mas claro que cada uma tem uma dificuldade maior. Programar assim já é bem maior a dificuldade do que programar assim. Então aqui é a função principal. Eu digo int A. E aí eu carreguei A aqui, ó. A recebe 10. E aí eu peguei, multipliquei 10 por 5, né? Multiply. E guardei em B. E pronto. Acabou esse nosso programa. O programa segue um ritmo que a gente chama de algoritmo. Ele segue um padrão que a gente chama de algoritmo. O primeiro algoritmo do mundo foi feito por essa moça aí, a Ada Augusta, também chamada de Ada Lovelace, né? Você dá uma procurada por ela na internet. Ela fez um programa para a máquina desse cara aqui, ó, Charles Babbage. Essa máquina aí, ela recebia programação assim, ó. O cara fazia num papel e colocava lá a programação e ela ia realizar o que ele mandou. Bem mais difícil do que nós vamos fazer aqui, viu? Bem mais difícil mesmo. Então, o que é um algoritmo? O algoritmo é uma sequência de passos finitos para resolver um problema. Ou seja, se ele não resolve o problema, não é algoritmo. Se ele é infinito, tem algum bug, como eu falei para vocês, né? Não sai dos laços, ele não é algoritmo. Veja, eu fiz um algoritmo aqui para quem vem assistir minha aula, né? No início você não está assistindo a aula. O seu objetivo é assistir a aula. Seu computador está ligado?
Se o computador não está ligado, você liga o computador e volta. Se o seu computador estiver ligado, você já está na aula? Não? Então, acesse a aula. Se sim, você está assistindo a aula. Muito bem, parabéns. Deu para entender a lógica? Ó, nós colocamos condições aqui, que eu vou mostrar para vocês, os ifs, né? E os else e o else. E aí, se algo já aconteceu, então, ok, prossiga, o algoritmo prossegue. Mas, se não, algo vai acontecer. E aí que depois a gente volta para o algoritmo. Se o cara não tivesse com o computador ligado, ele ia ligar o computador. E aí eu ia fazer a nova pergunta. Você já está na aula? Não? Então acesse a aula. E por fim, todas essas perguntas estariam respondendo sim. O seu computador estaria ligado e você estaria assistindo a aula, né? Porque você já estaria na aula e estaria assistindo a aula. No algoritmo, existe a função principal e as subrrotinas. As subrrotinas nós criamos para coisas que vão ser utilizadas mais de uma vez. Imagina, eu ter que ficar colocando isso aqui direto no código, podendo só chamar essa função. Esse é o código principal. Eu inicializo as variáveis A e B, coloco 10 e 25 nos valores dela e mando para lá, soma A e B. Ele vai retornar para mim 35. Aqui no caso, eu mando subtração A e B. Então, ele vai voltar para mim menos 15, né? Porque ele está subtraindo A menos B. Mas se eu, por exemplo, e a ordem disso aqui altera o produto, no caso da subtração, né? Porque se eu mandasse B e A, ele voltaria com 15, né? Positivo. E aí tem que se ligar muito nisso. E aí a subrrotina serve para isso. A gente chama isso de função. Isso aqui é uma função inteira, que retorna um inteiro, o R, que, ora... E aí o que acontece também, um conceito que eu quero falar para vocês. Existem variáveis globais e variáveis que são apenas locais. Essas variáveis que estão dentro da função principal e das funções soma e subtração, elas são variáveis locais. Por quê? Porque esse A e esse B aqui só tem o mesmo valor desses daqui porque eu mandei, mas eles não são o mesmo. Lá no seu computador existe um espaço reservado, uma memória reservada para esse A aqui e outra para esse A aqui. Eles têm o mesmo nome, mas em lugares diferentes, entendeu? Então, por exemplo, agora se eu criasse um int aqui por fora de todas essas funções, né? Se criasse um A aqui por fora, esse A seria global. Toda vez que eu utilizasse A aqui e A aqui, ele seria o mesmo A, o mesmo espaço da memória reservado para esse A. Ó, um compilador é o cara que faz aquilo que eu falei para vocês. Ele transforma para uma linguagem de baixo nível e, por fim, para uma linguagem de máquina, né? Transforma tudo para zeros e uns. A gente vai utilizar essa ideia aqui. O que é uma ideia? A ideia é um editor de texto que tem um compilador. É isso, é basicamente isso. Então, se você quer ser hardcore mesmo, você faz seu programa num bloco de notas e manda para o compilador. Mas existe esse dev C++ aqui, que dá para instalar no Windows, no Linux, que é um IDE, né? Ele tem um editor de texto e o compilador, e tem esse Joodle aqui, que é o que a gente vai utilizar, porque o Joodle não precisa de instalação, a gente vai utilizar ele no navegador mesmo. E aí, como é que se dá essa criação desse programa que eu já falei várias vezes? A gente vai no editor de texto, olha, veja aqui que ele colocou o bloco de notas, porque ele é hardcore mesmo. E aí a gente tem o código-fonte, né? Escreve lá do jeito que a linguagem quer, e aí a gente tem um código-fonte. A gente manda para o compilador. O que é que o compilador faz? O compilador transforma em linguagem de máquina e puxa bibliotecas. Bibliotecas são coisas que ajudam muito a gente. Por quê? Porque nas bibliotecas existem funções, subrrotinas, que realizam operações que a gente não precisa se inculcar, não precisa reinventar a roda, né? A gente chama a biblioteca que já faz, por exemplo, você quer fazer a raiz quadrada, um programa que faz a raiz quadrada. Você vai chamar lá a função da biblioteca match.h sqrt. Você não vai precisar pensar de novo ou estudar como é que se faz uma raiz quadrada para implementar no seu programa. Então ele utiliza esse ligador aqui e no final a gente tem um programa executável. Veja, você faz programa executável de acordo com o sistema operacional que ele está utilizando. Se for em Linux, ele terá um programa executável em Linux. Se for em Windows, vai ter um programa executável em Windows. O .exe, né? Quando você baixa um programa para instalar, você baixa um .exe.
E agora nós vamos falar dessa linguagem linda, que é a linguagem C. O que a linguagem C é, né? Igual que as coisas da escola. Ela é case sensitive. O que é case sensitive? Quer dizer que ela faz a diferença entre coisas com caps lock ligado e com caps lock desligado, ou seja, caixa alta e caixa baixa. Ela é fortemente tipada. Você vê que toda vez antes de utilizar uma coisa, a gente tem que declarar int, float, double. Vou mostrar essas palavras reservadas para vocês. Ela é compilada para código nativo, como eu acabei de dizer. Se for Windows.exe, se for Linux, executável do Linux. Grande disponibilidade de bibliotecas e funções. Você não precisa ficar reinventando as coisas já existem lá para você utilizar e resolver o seu problema. Ela tem um padrão seguido por várias outras linguagens. C-like. Olha, tá vendo como as linguagens são C-like. Então ela é muito boa. Tipo, ela é a base para essas outras. C++, Java, C# e Python. Alta disponibilidade de compiladores para vários ambientes. Você vê que a gente vai utilizar um compilador na web, né? A gente não vai precisar instalar nada, ou seja, tem compilador em tudo que é canto. Ela tem uma filosofia de linguagem. O programador sabe o que está fazendo. Ou seja, ela não te ajuda muito assim. Ela serve para você resolver seu problema. Mas se você está fazendo errado, se você está usando memória demais, problema seu. Ela não tem nada a ver com isso. Olha, eu vou mostrar aqui alguns tipos de palavras reservadas para vocês. Existem mais, mas eu vou mostrar só os principais. Int é um número inteiro, 1, 0, nanana. Float é um número com vírgula, 1,5. Double é um número com vírgula muito grande. Char é uma letra. Existem os comandos de execução, que são palavras reservadas. Ou seja, você não pode criar variáveis nem coisas estáticas com esse nome. Break é para parar, continue é continuar, goto é para ir em qualquer lugar do código, return é para sair de uma função. Comando de seleção, case, if, else, switch, esses eu vou explicar já. E comandos de iteração, do, for, while. Esses são alguns operadores aritméticos, esses são todos, inclusive, né? Operadores aritméticos em C. Esse mais para soma, menos para subtração, asterisco para multiplicação, essa barra aí para divisão. O módulo é o símbolo, né, da porcentagem. O módulo é o seguinte, ele devolve o resto da divisão. Incremento é o seguinte, no lugar de você colocar A é igual a mais 1, você vai colocar A mais mais. Então eu já vou somar o A, né? A sendo 10, como está dito lá em cima. Decremento é o seguinte, se eu colocar A menos menos, eu vou ter 10 menos 1, né? Vou ter 9. Operadores relacionais. Ou seja, igual, esse ponto de exclamação. E igual é diferente. Maior que é maior que. Menor que é menor que. Aí para gente fazer maior igual. Aí fica maior e o igual. Menor igual. Fica menor e o igual. E aqui retorna se é verdadeiro ou falso. Isso quer dizer, A é igual a B nesse caso? Mentira, né? A é diferente de B? Verdade. A é maior que B? 10 é maior que 20? Falso. A é menor que B? Verdadeiro. A é maior ou igual a B? Falso, né? A não é maior nem igual a B, porque 10 não é maior que 20 nem igual a 20. A é menor ou igual a B? É verdade, porque pelo menos um dessas... Aqui ele pode ser menor. Aqui ele pode ser menor ou igual, né? Então, ele é menor igual a B, porque ele é menor, né? Aqui utiliza aquele operador que eu mostrei para vocês, o OU, né? Uma dessas duas aqui sendo satisfeito dá verdadeiro. E aí tem os operadores lá que eu mostrei para vocês, né? O END são dois símbolos de CIA, né? De I comercial. E aqui são duas barras, né? Barra levantada. E aqui tem um not, quer dizer, o ponto de exclamação quer dizer que uma coisa não é. Eu digo que A é igual a 1. Mas se eu botar o ponto de exclamação antes, A é 0, né? Porque A não é 1. Então, se A não é 1, A é 0. E aí eu vou falar sobre aqueles comandos lá que eu falei para vocês. If e else. O condicional if é uma estrutura condicional que executa a afirmação dentro de um bloco se determinada condição for verdadeira. Ou seja, a gente coloca aqui if A maior que B. Não é? Então eu executo o que tem no else. Se for, eu executo o que tem aqui dentro. Switch. Ele avalia a expressão e aí pega, de acordo com os casos, ele vê o que vai fazer, né? Ele pega
ele seleciona switch, ele seleciona um número, né? E aí, se for caso a constante 1 faz tal coisa, caso a constante 2 faz tal coisa. Default é uma coisa assim. Se não entrar em nenhum caso desse, ele faz uma instrução. Então ele vem aqui, seleciona, né? Faz switch. E aí, se for caso aconteça uma coisa, caso aconteça outra. E aí, se não acontecer nada dessas coisas, ele faz o default. Do while. O do while é o seguinte. Ele faz uma coisa enquanto essa condição for tiver sendo essa condição estiver sendo satisfeita. Enquanto o A for maior que B, eu vou fazendo as coisas que tem aqui dentro. E aí eu coloco uma coisa para o A ficar sendo somado ou B sendo subtraído. E aí, se essa condição aqui nunca for satisfeita, né, a gente cria um laço infinito, né? Vai ficar aí para sempre o seu programa rodando. O for é o seguinte, funciona parecido com o do while. O for é o seguinte, o I recebe 1, a gente coloca a condição A menor que B, I menor que B, né, no caso, porque eu vou utilizar o I para sair desse laço, I menor que B, e eu fico somando o I, né, até o I ser maior ou igual a B. Se o I for maior ou igual a B, ele sai desse laço. E agora eu vou mostrar para vocês um pouco de programação na prática, né? Vou utilizar aquele Jodler que eu falei para vocês e vou fazer uns exemplos aqui e uns programas no URI. E uns problemas no URI. Dois problemas JDoodle, né? Chamamos de JDoodle. E aí, o que é que nós vamos fazer? Vamos escolher a linguagem que a gente vai utilizar. Veja que tem várias linguagens aqui. Qual que a gente vai utilizar? C. Então tá aqui. Ele já vem com um exemplozinho aqui. Ó. O que ele faz? Inicializa x, né? Coloca 10 em x. Ó, falei para vocês que existem bibliotecas ao ser processado o programa pelo compilador. É aqui que a gente chama a biblioteca. Antes de tudo, a gente tem que chamar a biblioteca, né? Aqui nesse caso, esse stdio serve para imprimir e escanear coisas. E tem aqui a função main, ó. E aí, o que a função main faz? Tem int x recebendo 10, int y recebendo 25 e int z recebendo x mais 25. Qual é o resultado disso? É 35. E aí aqui eu venho em printf. Para a gente imprimir o inteiro, a gente coloca porcentagem i ou porcentagem d. E aí, para a gente executar esse programa, a gente vai clicar aqui em executar. E aí vai, ó, soma de x e y é 35. E aqui eu criei esse blog aqui, bem simples, para mostrar alguns outros exemplos para vocês. Esse exemplo aqui, ó, eu falei para vocês que a gente vai utilizar uma plataforma para a gente medir nossos conhecimentos, né? Essa plataforma é o RI. No RI existem alguns problemas em C. Você vai vir, selecionar a linguagem em C e para a gente resolver. O primeiro problema é o Hello World. O que ele quer? Seu primeiro programa, como qualquer linguagem de programação, normalmente é Hello World. E esse primeiro problema, tudo que você precisa fazer é imprimir a mensagem na tela. Hello World. Vocês têm que ficar atento com esse programa aqui, porque com esse URI, porque a saída dele é Hello World e um espaço, né? Como se a gente apertasse Enter. Em C, esse espaço, essa quebra de linha, é /n. Então, tudo que você for fazer no URI, você vai ter que colocar o /n depois. E aí eu vou colocar meu código aqui, né? Ó. Código. Eu incluí a biblioteca, coloquei a função principal e dei printf hello world. Esse return 0 é porque essa função aqui é do tipo inteiro, então ela tem que retornar alguma coisa. A gente retorna 0 para dizer que deu certo. E aí eu vou enviar para ele avaliar meu código. E aí, se você não tem conta ainda, vai pedir você para entrar. Se você não tiver conta, você se cadastra. E aí vai. Aqui eu vou colar novamente porque ele resetou. Ó, a minha função principal, hello world, e aí eu vou enviar. Enviei, ó, está sendo julgado. Ó. Sua submissão está na fila para ser julgada. E aí... Quando passa o tempo, ó, quando é aceito, estoura os balões aí. E aí eu vou voltar lá nesse mesmo problema para mostrar a vocês que dá para resolver ele com a subrotina. Lembra da subrotina que eu falei para vocês? Ó, eu criei uma função principal, né, int main, que chama a subrotina hello world.
e botei o printf /n. Nunca se esqueçam do /n. E aí é que tem, né? Na função void, void quer dizer que ela não retorna nada. Ela vai apenas imprimir o hello world. E aí eu tenho a initmain e eu chamo a função hello world. E aí eu vou colar lá para vocês para ver como também resolve esse mesmo problema, né? Também resolve esse mesmo problema. Ó, printf hello world e aí vou enviar. Eu envio, espero ser julgado. Demora um pouquinho para ser julgado, porque são muitas coisas. Ó. Aceitou. Quer dizer, um mesmo problema pode ser resolvido de várias formas. Aqui eu utilizei uma função, você poderia utilizar outra coisa. Poderia, sem dar quebra de linha, imprimir letra por letra, poderia, sem nenhuma dúvida. E aí ia fazendo mais. Depois desse Hello World aqui no site, vai ter um programazinho que explica como é que a gente faz para escanear uma letra. Aqui, ó, quando a gente quer colocar um input, né, uma coisa para digitar, a gente coloca aqui, ó, std input. Esse scanf é uma subrotina lá do stdio, a biblioteca stdio, que escaneia o A. Inicializei o A e agora eu vou setar um valor em A, que vai ser 10. E aí depois eu vou imprimir esse A. Ó, imprimiu 10. Sabendo disso, né? Sabendo que dá para escanear, né? Como é que escaneia com o scanf? Eu selecionei um problema que junta os dois, né? Junta fazer o escaneamento dos caracteres e utiliza o if, né? Então, pessoal, sabendo que dá para escanear, como é que escaneia, né? Como é que recebe valores do usuário, a gente vai resolver outro problema no RI que utiliza tanto o if, lembra do if que eu falei, condicional, como escanear. A gente vem aqui e é o seguinte, o problema é o seguinte, leia 4 valores, aí a gente está lendo, né? A, B, C e D. E se B for maior que C, ó aqui o teste, ó. Se B for maior que C, né? Aí, e C e D for maior que A, e D maior que A, e a soma de C mais D seja maior que a de A mais B, e C seja positivo, né? E D seja positivo. E ainda tem essa condição, que o A tem que ser par. E como é que eu estou testando aqui se A é par? Você se lembra que eu disse para vocês sobre a função mod, que ela retorna, né, o resto da divisão? Se A dividido por 2 for diferente de 1, ou seja, for 0, A é par. Por quê? Porque A dividido por 2, ele sendo par, será 0. Então, eu tenho que imprimir. Ó. Se essas condições todas foram satisfeitas, eu imprimo valores aceitos. Se não, eu imprimo valores não aceitos. Como um exemplo aqui. Ó. Porque aqui, ó, o C é maior que o C. O que acontece aqui, ó, que o A não é par, né? Para começar, né? A condição de A ser par não foi satisfeita, porque A é 5. E aí, como é I, todo mundo aqui tem que ser positivo, né? Todo mundo aqui tem que ser 1. Todo mundo aqui tem que ter dado certo. E aí, eu coloco. Aí eu vou enviar meu programa, ó, vai estar lá no site para vocês. E aí eu vou esperar aqui o resultado, né? Para ver se eu fiz tudo certinho. Aí, aceito. Pessoal, a gente vai chegando ao fim. Eu vou deixar mais exemplos para vocês e mais atividades no RI, para vocês né, praticarem. E é isso. A partir de agora, meu colega Jonas vai mostrar para vocês um código que ele fez e um projeto feito no Tinkercad. Até mais, pessoal!